Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 13. Quantos irmãos localizam, eu quero ser grato ao Senhor, louvá-lo por esta oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor e com satisfação na nossa casa, né? Muitos pregamos fora e pouco dentro, mas hoje o Senhor quis nos dar essa oportunidade de ministrar na nossa casa. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Fábio Tuponi. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade, pelo apoio que o Senhor tem nos dado, né? Ministério itinerante não é fácil, né, pastor? Mais fora do que dentro, mas hoje nós estamos aqui para servir ao Senhor. Muito obrigado. Pastor Cosme, muito obrigado pelo convite. Deus seja louvado pela vida do Senhor, viu? Pastor Felipe Derek, Deus seja louvado pela vida do Senhor, toda a sua casa, a sua família. Louvar a Deus pela vida da nossa pastora, irmã Jailene. Deus seja louvado pela vida da senhora, viu? Deus seja louvado também pela vida da nossa irmã Mônica. Deus abençoe. Aos meus companheiros aqui, a nossa tribuna está recheada de obreiros aqui. Graças a Deus por esta casa, tem muitos obreiros, né? Pastor Clóvis disse que agora nós é pregador Mercosul, né, pastor Clóvis? Vai chegar uns guaranis aí de oferta, não vai? Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Todos encontraram, irmãos? Capítulo 16, versículo de número 13, está escrito: chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. E diz-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Até aqui, podem se assentar, por favor. Os evangelhos são boas novas de salvação. Evangelhos são boas notícias. Notícias boas. Eu queria que você alegrasse o seu coração, porque boas notícias estão se aproximando. E nós sabemos que vivemos em um mundo onde muitas notícias ruins, ela chega e acaba entristecendo o nosso coração. Mas, graças a Deus, que fiel é Jesus Cristo, que nos traz a alegria, o gozo, a paz para o nosso coração. Os evangelhos tiveram alguns autores. O que eu acho interessante é que todos compartilharam da mesma pessoa, que é Jesus. Porém, 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, estes compartilharam do mesmo ponto de vista. É conhecido como evangelhos sinóticos. Compartilha do mesmo ideal, do mesmo ponto de vista. Mateus, ele escreve aos judeus, apresentando Jesus como o rei legítimo, o Messias esperado. Marcos escreve aos romanos. A linguagem de Marcos é uma linguagem que coloca Jesus em ação. Você vai encontrar constantemente Marcos dizendo imediatamente e logo. É um evangelho que coloca Jesus em movimento. Lucas escreve para um amplo público gentílico. Como um grego instruído, Lucas, ele usa uma linguagem bem sofisticada para alcançar um amplo público gentílico. Porém, João, o último evangelho a ser escrito, a este ele vai escrever para enfatizar a divindade de Jesus e alcançar todos os povos, línguas e nações. Quando eu estava lendo o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, Jesus tomou uma atitude diferente das de costumeira ele tomava. Ele vai reunir os seus discípulos e vai levar os discípulos para um lugar
A Bíblia dá referência que é as partes de Cesareia de Filipe. Eu estava fazendo uma pesquisa e descobri que Cesareia de Filipe está situada ao pé do Monte Hermon. Herodes Filipe governava aquela região e construiu uma cidade para homenagear o imperador César. E também a si mesmo. Previamente, esta cidade foi chamada de Pânias. Depois mudou para Bânias, uma região que é tomada pelos árabes. E no alfabeto árabes há uma troca entre o P e o B. O interessante é que esta localidade que Jesus levou os seus discípulos era uma localidade pagã. Era a fronteira com a Síria. Jesus tira os discípulos do conforto. Jesus chama os discípulos para ir a um lugar onde vai haver um certo confronto. Eu já entendo que o evangelho, ele é confronto. O evangelho não é comodismo. O evangelho não é satisfatório para aqueles que buscam ficar parado, estacionado no banco da igreja. Não. Você está em um culto missionário. E a minha função aqui como pregador do evangelho é estimular a vocês a fazer missões. É estimular a vocês entender a responsabilidade do campo missionário. Você viu que passou aqui o vídeo e muitos missionários estão no campo, precisando das suas orações, das vossas contribuições, e eu creio que a igreja irá nesta noite ter mais consciência acerca do trabalho missionário. Quando os discípulos chegaram nesta localidade, aonde ali havia templos pagãos, observa que o ambiente é um ambiente promissor para pregar o evangelho. Observa que não é um ambiente religioso, e sim um ambiente pagão, aonde tinha alguns templos que cultuavam divindades estranhas naquele lugar. Ali tinha um templo da deusa Nêneves, esta deusa conhecida como a deusa da vingança. Tinha também o templo ali do deus Pan. Esse deus Pan era uma espécie de metade homem e metade bode, chifres de bode, orelhas de bode. A metade do seu corpo era humana e a metade do seu corpo era animal. Daí veio a palavra pânico, que é derivada deste deus Pan. Deus Pan, aí veio pânico. Observa que a nossa geração, ela é bombardeada através desse sentimento de pânico, através do medo, do caos, do pavor. Porém, Jesus, quando chega na Esparta de Cesareia de Filipe, Jesus vai quebrar, Jesus vai tirar todo este misticismo. Nada melhor do que Jesus para desfazer as obras do inferno, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para poder quebrar toda a obra do inimigo. Só Jesus pode fazer isso. Também tinha o templo por nome de Zeus. Este deus Zeus era um templo que foi feito, confeccionado por um mármore branco. E lá tinha todos esses deuses. Jesus parou de forma proposital no meio desse paganismo, no meio deste misticismo, para fazer uma pergunta para os discípulos. E a pergunta foi: o que estão falando ao meu respeito? O que os filhos do homem estão falando acerca de mim? Jesus poderia perguntar para os discípulos lá em Jerusalém. Jesus poderia procurar um lugar mais bonito, mais atrativo, não é assim? É verdade que nós não escolhemos aonde nós iremos fazer missões. É verdade que nós não temos o direito de escolha, de pregar mensagem bonita, de pregar mensagens recheadas de bênção. O missionário, o profeta de Deus, prega o que Deus manda, vai aonde Jesus ordena ir. E nessa ocasião, Jesus quis levar os discípulos em uma área de domínio estranho, de deuses pagãos, para fazer uma pergunta. E a pergunta foi:
quem é o Filho do Homem para vocês, o que Jesus representa para você nessa noite. Se eu fosse perguntar de forma individual para cada um de vocês o que Jesus representa para você, talvez você teria muitas respostas. Você poderia falar como eu: Jesus para mim representa a libertação, a cura. Jesus para mim representa toda a história da minha vida, porque sem Jesus nada, de forma absoluta, pode se fazer alguma coisa. Por isso que eu quero que nesta noite você entenda que a honra e a glória não é do homem, é dele, é de Jesus. Nunca foi, nunca será sobre a sua história, mas sobre a história dele lá na cruz do Calvário. Sim, Jesus, ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Quando Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem por aí acerca de mim? Agora vem a resposta. Quando Simão Pedro abre a boca e vai responder para Jesus, dizendo: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Deus vivo. Para outras pessoas estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, estão dizendo que o Senhor é até João o Batista, mas para mim tu és o Deus vivo, tu és o verbo, tu és a palavra. Oh, glórias a Deus. Para mim, Pedro respondendo: para mim tu és o Cristo que se manifestou no meio dos homens. Agora vem a devolutiva de Jesus, versículo 17. Respondendo Jesus, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão. Observa que Jesus não vai tratar Pedro por Pedro, ele vai usar Simão, e depois vai dizer o codinome: Bar Jonas, Bar filho. Oh, glória! Jonas, talvez o seu pai. O Simão é o seguinte: filho de Jonas, é impossível alguém ter a revelação de quem eu sou e continuar com o mesmo nome. É impossível alguém criar um relacionamento comigo e viver da mesma maneira. Oh, glórias a Deus! Deixa eu trocar em miúdos para você entender. Antigamente lá no mundo, lá na servidão do pecado, eu tinha um codinome. Era no meio da galera, eu era conhecido como Del, e era Del Noia, porque eu gostava de fumar uma maconha, eu gostava de fumar uma cocaína. Eita glória, de cheirar uma cocaína. Mas quando Jesus me encontrou, ele mudou a história. Agora, se quiser me chamar, me chame pelo meu nome. Oh, glórias a Deus! Deus me deu nome e sobrenome. Se cada um de vocês fosse contar a história aqui, oh, glórias a Deus, de que antes você era e de que hoje você é na presença de Deus, eu tenho certeza que aqui tem pessoas que passavam a madrugada nos bares, nas boates. Tem pessoas aqui que passavam dias e dias bebendo, mas quando Jesus encontrou, ele mudou a sua sorte, ele transformou a sua vida. E se porventura entrou alguém aqui ainda esta noite que não teve um encontro real com Jesus, hoje é a noite que ele pode mudar a sua história. Meu Deus, é impossível se encontrar com Jesus e viver da mesma maneira. Quando ele olhou para Pedro, ele disse assim: olha, Simão, a partir de hoje tu é Pedro, rapaz. Eu acho interessante que a palavra Pedro, eu entendo aqui que é Petros. Petros é
pedra pequena. Petros é pedra pequena. Nós somos pequenos, mas o Deus que nós servimos é um Deus grande, poderoso. O Deus a qual você serve, Ele tem poder de infinitamente mais fazer o que você imagina que Ele faça. Ele faz mais, Ele faz mais. Deus, Ele faz mais. E quando Jesus disse para Pedro: eu vou edificar a igreja sobre esta pedra, aí aparece a palavra Petra. Petra é pedra grande. Você é pequeno, mas o Deus que você serve é grande, é grande, é grande. Oh glória! Talvez você está pensando que o seu problema é maior do Deus que você serve. Está enganado. O Deus que você serve é maior do que o problema, é maior do que a dificuldade, é maior do que a luta. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior. Se alegra, minha irmã, pelo amor de Deus. Começa a cantar, a glorificar o nome de Jesus. Isso, faça isso. Adore o nome dEle, porque a Ele é digno de toda honra e de todo louvor. O interessante é que Jesus parou em um lugar pagão. Olha que coisa linda. Jesus foi nas partes de Cesareia de Felipe. Lá tinha um misticismo, dizia que tinha uma caverna subterrânea, e lá tinha uma fenda, tinha uma passagem secreta, que dizia-se que era o portal do inferno, ou a porta do inferno. A pergunta que Jesus fez foi sugestiva ao lugar, alusiva ao lugar. Quando Jesus perguntou: quem é? O que estão dizendo? O que estão falando sobre mim? Oh glória! Quando Pedro dá a resposta, aí Jesus vem e dá uma declaração, se não uma declaração importante. Jesus vai dizer: a portas do inferno não vai prevalecer. Ô Simão, é o seguinte: as portas do inferno não vão prevalecer. A palavra prevalecer, na verdade, é deixar de existir, deixar de existir. Oh glórias a Deus, não vai mais existir, porque Jesus é maior do que qualquer porta. Jesus é maior do que a porta do inferno. Se é que o inferno tem porta, eu não sei, mas Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Bora aquecer a turbina, vai pegar. Fica despreocupado, porque a mensagem está no coração do mensageiro. Quando eu falo de porta, porta na Bíblia tem algum significado. É verdade que porta na Bíblia fala de justiça, né? Julgava-se naquela época os magistrados nas portas da cidade. Então porta fala de justiça. Jesus, Ele é justo e não trata ninguém com injustiça. Falando de porta, Isaías capítulo 45, versículo de número 2. Olha que palavra profética: eu irei diante de ti. Quem vai na sua frente é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem vai na sua frente não é, oh meu Deus do céu, é Jesus. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Sabe aqueles caminhos tortos? Ele vai endireitar os caminhos tortos. E Ele ainda quebra a porta de bronze, quebra a porta de bronze e despedaça ferrolhos de ferro. Ele despedaça porta de bronze. Se a porta está fechada, pede para Jesus abrir a porta. Ele abre, pregador. E se a porta não abrir, Ele despedaça. Está na Bíblia: despedaça as portas de bronze e ainda dá os tesouros escondidos que estão nas escurandades. Oh glória! Você sabia que existe porta que só Deus tem o controle? Só Deus tem o controle. Pregador, está na Bíblia? Tá, eu prego Bíblia. Apocalipse capítulo
capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas palavras são daquele que é santo, daquele que é santo, daquele que é, vambora, santo, daquele que é, Ele é santo, 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 santo. Se eu fosse você, eu começava a glorificar aquele que é santo, santo, santo. Oh, glórias a Deus. As palavras daquele que é santo e verdadeiro. Seja todavia o homem mentiroso, mas Jesus verdadeiro. Tem homem que o que fala em pé não sustenta sentado, mas ele não, ele falou, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir. Se apega com Jesus, porque ele vai cumprir. Aquele que é santo, verdadeiro, o que tem nas suas mãos a chave de Davi. Quando ele fecha, pode fazer birra, pode cruzar os braços. Quando ele fecha, pode até fazer dancinha da chuva. Não abre, não abre, não abre, não abre. E fica tu sabendo que quando Deus fecha a porta, é livramento para você. É livramento. Tem porta que Deus não vai abrir. Agora não, agora não. Ele vai te preparar, ele vai te capacitar. Porque quando a porta abrir, vai ser para honra, não vai ser para desonra. Quando ele fecha, ninguém abre. Agora quando ele abre, eu quero ver um homem nascido de uma mulher para poder fechar a porta que Deus abre, meu Deus. Um dia disseram assim: vou fechar a porta, esse negão não prega mais aqui. Oxe, teve um rebuliço, não vou dizer por ética que lugar, mas teve um rebuliço. Troca dali, troca de cá. Quando eu menos esperei, o cara ele estava bem na sede. E ele tinha falado que eu não pregava mais lá na igreja. Mas pelo que eu sei, abaixo de Jesus, a igreja, o dono é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Porque ele manda de lá e nós obedecemos de cá, né, meu pastor? Ele que é o nosso pastor. E aqui no setor, representando o nosso pastor José Wellington, nosso pastor Fábio Tupone. Mas o irmão disse que eu não pregava mais lá na congregação, porque eu preguei Bíblia. Aí ele disse que eu não pregava mais. A terra falou que estava fechado, mas aí veio o céu, movimentou daqui, movimentou de cá, movimentou de lá. Aí para a derrota de Satanás, voltei na congregação, preguei. Voltei na sede, preguei. Ele abriu muito mais do que tentaram fechar. Ele abriu muito mais do que tentaram fechar. Ele abriu, eu estou pregando para alguém. Ele abriu muito mais para quem tentou fechar. Porque não é a terra que movimenta o céu, mas é o céu que movimenta a terra. Ai, Jesus, estou sentindo a graça de Jesus. Talvez você já passou por isso. Então fica despreocupado, porque o que tentaram fechar aqui, o céu abriu, o céu abriu, o céu abriu sim. Tem porta que só Deus pode abrir. Primeira carta lá do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntio, capítulo 16, versículo 9: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Aí Paulo vai dizer assim, ó: tem muitos adversários, missionário AID, tem muitos adversários. Tem porta que Deus abre para alguém, que o outro fica ciumado, não gosta não. Tem porta que Deus abre para o irmão, que o irmão da esquerda, da direita, fica ciumado. Mas não se preocupa não, o Deus que abriu a porta para o irmão A,
vai abrir para o irmão B. Oh glória, a porta do céu não faz acepção de pessoa. Você sabia? Pode escolher aqui na terra, mas no céu a porta está aberta, Jesus. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Quando cheguei em Troade para poder pregar o evangelho, porta que Deus abre para a pregação do evangelho. Porta que Deus abre para a pregação do evangelho. Oh, glórias a Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Ore para nós, para que Deus abra uma porta para a mensagem. Oh, glórias a Deus. Você sabia que o missionário tem que orar para que Deus abra a porta para a mensagem? Abra a porta. Eu sou um pregador que eu fico feliz quando eu vejo que Deus está abrindo as portas para os pregadores. Não tem o ciúme não, porque tem pregador que é dodói, não gosta não. Quando vê o irmão pregando, o companheiro pregando, fica de lá, ele vai tropeçar, ele vai errar ali na palavra, ele vai falar alguma heresia, oh glória. Mas graças a Deus, aqui em Diadema não tem esse espírito de inveja, não tem esse espírito de divisão. Aqui tem homens e mulheres de Deus que ora para que se abra a porta da palavra, para que se abra a porta da pregação. Se eu fosse você, eu adorava quem abre a porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E eis que eu estou à porta. Eu estou falando de porta. A pregação hoje vai ser na porta. Glória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Tem porta de corações aqui que Jeová está assim, ó, batendo na porta. E detalhe, não é só dos ímpios não, é de muito crente. Abre porta para tanto. Gostei do glória. Abre tanta porta para tantas coisas, mas esquece de abrir a porta para Jesus. Você sabia? Oh meu Deus, eu vou falar, Jesus. Você sabia que a pessoa mais importante do seu coração é Jesus? Você precisa abrir a porta para Ele. Não deixa Jesus do lado de fora. Convida Jesus para dentro. Chama Ele para dentro. Tem pessoas que não chamam Jesus para dentro porque sabe que quando Ele entra, Ele muda as coisas. Ele muda. Ele começa a arrancar uma coisinha dali, uma coisinha de cá. É impossível Jesus entrar no coração do crente e não mudar o trejeito, não mudar os costumes. É impossível. O único perigo que você vai correr de chamar Jesus para dentro do seu coração é que da forma que está você não fica. Da forma que está você não fica. Quando eu chamei Jesus para dentro, quando eu convidei Jesus, Ele começou a mudar. Mudou minha forma de falar, mudou minha forma de vestir. Pensa em um nego que usava dialeto, usava gírias. Aí Jesus veio, começou a me mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Oh glórias a Deus. Você é crente, dê testemunho. A sua forma de falar é diferente, a sua forma de se vestir é diferente. Mostre para o mundo que Jesus está dentro e não está fora. Jesus está dentro e não está fora, meu Deus do céu. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu sei das tuas obras. Jesus conhece quem é você. Não adianta fazer cara de brisa. Ele sabe quem é cada um de nós. Ele conhece. Eu sei das tuas obras. Não é só ser crente dentro da igreja. É crente em casa, é crente na rua, é crente na faculdade, é crente... porque Ele conhece as nossas obras. Eu sei das tuas obras, e eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Mediante das suas obras,
as portas irão se abrir, irão se abrir, irão se abrir, irão se abrir. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, eis que olhei, e estava uma porta aberta no céu. Olha que privilégio. João vai ver uma porta aberta no céu. Eu estou cansado de ver só porta na terra. Eu quero ver porta do céu. Porta do céu. Miserável é o homem que só espera das coisas dessa terra. O crente espera do céu, do céu, do céu, do céu. Olhei e ouvi uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvi falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa hão de acontecer. Quem está ligado com Deus, não se preocupe, Ele revela, Ele mostra, Ele abre porta para você enxergar. Aquilo que é visível aos seus olhos, você consegue ver, e o invisível, o céu revela, o céu revela, o céu revela. Oh glória, essas mesmas portas que um dia foram abertas, cuidado, aqui vai um alerta para a igreja: nem sempre a porta vai estar aberta. Mateus capítulo 25, versículo 10. Chegou o noivo, e as que estavam preparadas com ele para o banquete nupcial entrou, e a porta foi fechada. A porta foi fechada. A porta que um dia esteve aberta vai se fechar. Vai se fechar, vai se fechar. Lucas capítulo 13, versículo 25. E lhe disse: quando o dono da casa, peraí, dono de quê? Então a casa tem dono? Manhã está ali. Manhã falava da casa de mãe Joana. Ela dizia: aqui não é casa de mãe Joana. Manhã, o que é Joana? Mãe Joana é o quê? Casa bagunçada. Qualquer um entra, abre, fecha, entra meia-noite, 1h da manhã, entra e faz o que quer. Aí mãe dizia: aqui não é casa de mãe Joana, aqui o negócio é diferente. Pois bem, dentro dessa tratativa do adágio popular da casa de mãe Joana, essa casa aqui não é casa aleatória, ela tem um dono, o dono é Jesus. Não é casa de mãe Joana, a igreja tem um dono. Então quando tu entrares na casa do Senhor teu Deus, tire as sandálias dos pés, porque Ele é santo, 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 santo. Oh glória, quando o dono da casa se levantar, vai fechar a porta, aí o aviso vem: vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, 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 abre-nos a porta. Mateus capítulo 25, versículo 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, ó Senhor, abre a porta. O momento é esse, a hora é essa. Aproveita que o céu está baixinho para você. Aproveita que o reino do céu se manifestou pela pessoa de Jesus. Aproveita, a noite é propícia para você aceitar o plano de salvação. Não saia daqui sem antes assumir o compromisso com Jesus, porque a porta vai se fechar. E eu tenho um alerta para poder te dar: a porta mais importante ainda continua estreita. A porta do céu não passou por reforma. É verdade que já tem algumas igrejas por aí que estão tentando reformular, estão tentando alargar mais a porta, mas a Bíblia diz que a porta ainda é estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga, espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos
muitos são que entram por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos entram por ela. Por isso que a porta larga, está todo mundo indo para a porta larga, para os caminhos de facilidade. Lá tudo pode, venha como tu estás e permaneça da mesma forma. Aqui não, aqui ainda é Belém. Belém é casa do pão. Pão é a palavra, o alimento que muda, que transforma. Venha da forma que está, verdade, mas aqui você não consegue ficar da mesma maneira, porque o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e da justiça, está no nosso meio. E essa porta, pregador, para nós finalizar, essa porta é fácil de entrar. Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai. Porfiar é lutar. Porfiai. Lute. Brigue. A sua disputa não é para quem prega mais, para quem prega menos, para quem canta mais ou para quem canta menos. A sua disputa é pelo céu. O céu é tomada à força. A disputa não é para quem canta com as técnicas vocais. Não é. Está perdendo tempo. A sua disputa não é participar de concurso. Tem tantos concursos hoje aí, né? Que premia. Tiveram até esses dias de um troféu. Troféu não sei de quê. Quem aceita esses troféus aqui na terra já recebeu seus galardões. O meu troféu não é aqui. Não é aqui. O homem é miserável. Jesus disse isso. Vós sendo mal, sabe dar coisa boa aos vossos filhos. E o Pai Celestial, o homem não sabe dar. O que o homem dá hoje, toma amanhã. Só basta você descontentar, você não fazer mais o que ele quer. Deu hoje, toma amanhã. Mas tem um que te dá e não toma. Tem um que te dá e não toma. Não te dá por interesse. É gratuito. O dom, a salvação é gratuito. Não é pelo mérito, não é pela eloquência, não é pela faculdade, pela academia de letras, não é. É gratuito. Porfiai, obrigar por algo, porque entra pela porta estreita. Muitos eu vos digo que procurarão entrar e não vão conseguir. Então, oh glória, começarão a dizer: temos comido, temos bebido na tua presença e tu tens nos ensinado. Vão dizer naquele grande dia: mas eu participei de A, eu participei de B, eu estive nos grandes conclaves, eu estive nas grandes reuniões, eu estive nas grandes concentrações, nos maiores congressos preguei. Isso não é mérito, oh glória. Nos maiores lugares eu estive, tu esteve nos ensinando. Aí vem o agravante, aqui é um agravo-conduto. E ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Oh glórias a Deus. Pode ser o servo mais simples, mais humilde que tiver aqui, que nunca teve oportunidade nem de subir aqui no altar e pegar esse microfone. Mas se tu for um servo fiel, se o teu coração for limpo, amoroso, se o seu coração for bondoso, porque só os puros e limpos de coração verão a Deus. Não se preocupa com quem tem fama, com quem tem dinheiro, porque você vai ver a Deus. A nossa maior conquista não é, oh glória, receber coisas humanas, mas é receber do céu o nosso galardão. Oh glórias a Deus. Quando Jesus Cristo afirma para Pedro: oh Pedro, as portas do inferno não
não vai prevalecer contra a minha igreja. Era o Senhor dizendo: fica despreocupado, fica tranquilo, porque o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, ele será eterno, 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 eterno. Mateus capítulo 6, versículo de número 33: buscais, pois, senão o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca o reino dos céus, busca o reino dos céus. Pode orar pela igreja? Com autorização, nosso pastor se coloca de pé. Você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra, você tem a oportunidade de sair daqui hoje com a mudança de vida. Para mim, que já sou salvo em Cristo Jesus, pode ser apenas uma formalidade. A minha semana vai continuar. Deus me deu a graça, pelo segundo ano, de ministrar a palavra de Deus lá no Paraguai. Dia 13 estamos viajando, atravessar a fronteira, vamos pregar lá no Paraguai. Mas para mim, a agenda mais importante, que fecha o meu círculo de agendas, é aqui na minha casa. Eu preguei com a minha alma, preguei sem técnica, um pouco nervoso, porque não é fácil estar aqui em cima da tribuna, ministrando. Não sou uma máquina de pregar. Preguei com a minha alma, preguei com o Espírito. E eu queria te fazer esse convite. Você quer aceitar o plano de salvação? Você quer tomar a atitude mais importante da sua vida? Se você quiser, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero fazer essa oração por você. Se você quiser, vem depressa. Um familiar nosso, essa semana faleceu. E a minha mãe hoje mostrou para mim a mensagem. E a mensagem da filha que está enlutada, que perdeu seu pai. Ela colocou um texto muito forte. E eu li aquele texto, eu passei o finalzinho da tarde refletindo. Ela disse que o pai dela, quinta-feira, estava bem, saiu, era um boêmio, né? Gostava de ir na noite, normal, como de costume. Só que voltou para casa. Aí foi dormir, cansado, e não mais acordou. Quando a filha foi dar por fé, no sábado, o pai estava morto, infartou. Aonde é que a sua alma vai passar a eternidade? Você que entrou aqui, você veio com um propósito. Talvez esse pode ser o seu último culto. Você não sabe do dia do amanhã. Então você não pode sair daqui sem antes tomar uma decisão. Se você quiser, vem aqui, nós queremos orar por você. Se tiver alguém no nosso meio, se manifeste. Eu vou insistir só por mais uma vez. Tem alguém no nosso meio que quer tomar uma atitude, aceitar Cristo como seu Salvador. Se quiser, vem aqui, nós queremos orar. Se não quiser, que Deus tenha misericórdia e te dê uma nova oportunidade. A pregação da palavra, a ministração da palavra foi feita aqui neste lugar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Torna a direção do trabalho o meu pastor. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de ministrar a tua palavra. Meu Deus, o teu povo ouviu a mensagem. Eu creio que nós iremos sair daqui, Senhor, com posse de vitória. Meu Deus, eu creio que não é em vão cada ministração que foi feita aqui neste lugar, desde os louvores, das orações, até este momento, meu Deus, que já é o finalzinho do culto, Senhor. Pai, continua abençoando, continua sustentando os teus filhos.
os missionários que estão no campo, pregando a Tua palavra, Senhor, no México, Bolívia, lá no Ceará, no Piauí, meu Deus, Moçambique. Esta casa tem uma responsabilidade de estar ajudando, sustentando os missionários. Levanta mantenedores, levanta empresários para poder abençoar a Tua obra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças nós Te damos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem, meus irmãos. Pode assentar-se. Mais alguns minutos nós já estaremos dando término desse trabalho. Estaremos dando aqui os avisos. Nós em tempo ainda queremos receber irmãos que estão nos visitando esta noite, nos honrando com a sua presença. No setor 8 temos a nossa irmã Letícia, Fabiana e Fábio. E também Fábio, irmã Isabela, amigos do irmão Edivaldo. Onde estão os nossos irmãos? Estão ali, esta família. Os irmãos querem dar boas-vindas a esta família? Amém. Deus que abençoe, meus irmãos. Temos também conosco os avós do Heitor, do adolescente Heitor. Onde estão os avós do Heitor? Estão ali atrás. Cadê? Os avós do Heitor estão aí? Estão ali atrás. Os irmãos querem dar boas-vindas também aos avós do Heitor? Amém. Deus que abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos os pedidos de oração da semana. Temos também os aniversariantes. Pastor Adalto, irmão Eloide, 38 anos de casado, bodas de Carvalho. Por favor, pastor Adalto, irmão Eloide, vem aqui para receber a oração e também a felicitação da igreja. Temos a irmã Maria do Carmo, 75 anos de idade. Onde está a irmã Maria do Carmo? Sogra do pastor